Fala, galera. Fala, corredores! Está no ar mais um Friends Runners. Aqui você já sabe, nós contamos boas histórias de corredores de rua. No programa de hoje a gente recebe o professor Erivelto Melo de Almeida. Tem 40 anos, é especialista em educação física, pós-graduado em treinamento esportivo pela UFAM. É casado com a dona Samaris Stone de Almeida e pai do Eric de Almeida. Professor, seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado. Muito obrigado aí em aceitar o nosso convite. De poder compartilhar aqui um pouco da sua história com a gente. Professor, você iniciou nas corridas bem cedo, né? Com 13 anos. Como era os treinamentos naquela época? Bom, os treinamentos não mudaram tanto, né? O atletismo é um esporte pautado em movimentos naturais, onde usamos como recurso principal o próprio corpo, né? E é no atletismo que nós fazemos os movimentos básicos, né? E o que para muitos pode parecer com os esforços repetitivos, como os esforços da antiga ginástica de calistenia, né? Onde nós fazemos o burpee, o abdominal remador, o polichinelo. No atletismo nós fazemos tudo isso e assim implementamos com alguns outros exercícios dependendo do tipo de prova, de acordo com a técnica de cada prova específica. Mas no meu caso eu era meio fundista, eu entrei no atletismo fui procurar ali uma modalidade na Vila Olímpica. Eu era garoto quando inaugurou a Vila Olímpica e fui procurar uma vaga em futsal, né? Futebol. Como todo brasileiro gostava de futebol e não tinha vaga no futsal, né? O primeiro que esgota futebol, natação. E aí eu fui rodando ali, pensei, eu vou primeiro entrar numa modalidade aqui e depois que tiver vaga no futsal eu pulo pra lá. Caí no atletismo. E aí gostou? Treinei 1 ano, treinei 2 anos, fiquei lá por 5 anos e não troquei atletismo por mais nada. De lá pra cá, a corrida em si corre nas minhas veias. Maravilha. Professor, fale um pouco dos seus projetos. Você trabalhou em academia já. Conta pra gente como foi a sua experiência nas academias que você passou, sempre implementando aí a corrida. Sim, eu fiz educação física, treinei atletismo até 17 anos. Depois a gente precisa buscar algo, né, para sobreviver, porque o esporte, principalmente aqui no Amazonas, é mais complicado. Um atleta de baixa estatura, fazia uma prova que era 800 metros, meio que de teimoso, né? Embora tinha um tempo razoavelmente bom, né? A modalidade até 16 anos ficava entre os 5, entre os 6 do Brasil. Muito bom. Mas quando passa ali para os 17 até 19 anos, já começa a competir com atletas de estatura bem maior. E aí o fator abertura de passada, comprimento da passada, passa a ser determinante e a gente tem que ter um esforço bem maior para poder competir de igual para igual com os caras de estatura maior. A prova que eu fazia era a mesma prova que o Joaquim Cruz fazia. Para você ter uma ideia, com 17 anos, o Joaquim Cruz já fazia 1,55. O meu melhor tempo foi 2 minutos cravados. Então, 4 segundos que nessa prova especificamente é uma distância, eternidade, né? Uma eternidade para você baixar. Então, sabia que eu não ia muito longe e pensei, eu vou buscar continuar nesse meio do esporte, sendo que tendo uma profissão, né? Como a maioria dos atletas que deixam de treinar e são realmente apaixonados, que vivenciaram o treinamento esportivo, eles optam primeiramente por educação física. E comigo não foi diferente. Na época só tinha a Universidade Federal do Amazonas. Graças a Deus na primeira tentativa eu entrei com 17 anos. Cursei, né, o curso de Educação Física de 95 até 99 na Universidade Federal do Amazonas, antiga UA, só tinha na UA. E aí em seguida fiz uma pós-graduação em treinamento esportivo, isso já concluído no ano de 2001. E aí quando formado fui trabalhar em escola, eu fiz na época Educação Física, era licenciatura plena, e a plena podia atuar tanto em escola quanto em academia com treinamento. E aí logo em seguida, graças a Deus, entrei no concurso público, fui trabalhar em escola e também em academia. Me vi ali
com meus horários cheios, né? E aí, de repente, estava com os horários todos ocupados e não estava trabalhando com aquilo que eu, né, gostava, que era o atletismo. Foi quando a gente começou a pensar em movimentar a turma e, de alguma forma, trazer o atletismo para perto de mim. Né? Começamos a movimentar a turma para fazer eventos relacionados à corrida, duatlon, triatlo dentro da academia e corridas, de certa forma. E aí começamos também a juntar amigos para participar de provas em outros lugares. Foi aí que começou a minha história com as corridas. Naquele tempo não era tão popular como é hoje, né? Como é que os alunos recebiam essa nova iniciativa, professor? Bom, nós tínhamos que criar estratégias, né? Estratégias era assim, eu trabalhava numa academia que tinha uma piscina olímpica com um bom espaço, né? Sendo que em volta da piscina tinha um espaço meio que apertado. Deu para desenhar 2 raias ali e a gente começou a criar um movimento lá de treinamento. Na frente de onde o pessoal estava malhando ali. Exatamente, na frente do salão de musculação. A ideia era justamente chamar atenção para trazer novos adeptos. E deu certo. Uma vez que quando a gente ia para as competições e participava das provas locais, a gente ia com um certo número de pessoas, mas queria transmitir aquele prazer que nós sentimos em participar das corridas e queria também compartilhar com outros e trazer novos adeptos para a corrida. Então a ideia começou a dar certo, sim, nós criamos um treinão lá. Esse treinão era mais ou menos da seguinte forma: nós fazíamos nos cantos da piscina, que ficou uma pista de atletismo de 4 cantos, diferente da pista de atletismo oficial que só tem 2 curvas, a nossa tinha 4 curvas. Então assim, nos cantos nós fazíamos os exercícios naturais, como eu falei, o polichinelo, o burpee. Começamos a adaptar alguns exercícios usando a barra do body pump na época, né? Fazemos agachamentos com deslocamento, fazemos agachamentos explosivos, né? Para melhorar a potência do músculo do quadríceps, enfim. Nós fazíamos esses estacionários nos cantos e nos deslocávamos fazendo educativos. Os educativos de corrida que eram justamente voltados para a melhora do gesto técnico da corrida, da mecânica da corrida, né? Com o intuito de corrigir o jeito que a pessoa tinha de correr, o jeito que ela pisava para diminuir o barulho, a amplitude da passada, o movimento do gesto técnico do braço, né? A coordenação desses movimentos com a respiração. Então a ideia era levantar a bandeira da corrida, mas fazendo um aulão. Esse aulão começou a chamar realmente adeptos, começou a ter 20, 25, 30, 35 pessoas. Chamou a atenção do dono da academia, que resolveu tornar aquilo ali uma aula da academia. Que legal. E aí, daqui a pouco, alunos saindo das aulas de ginástica para vir fazer nosso treinão. Que legal. Enfim, deu certo, né? Nós começamos a chamar a atenção, começamos a ideia de fazer camisa todo mundo igual, participar das corridas, levar tenda, né, para determinados locais, para fazer treinos em outros locais também, campus universitário, Ponta Negra. Foi aí que teve a ideia de fazer grupos de corrida, primeiro pela academia. E aí, com o passar do tempo, nós mudamos para outro local. Eu, como profissional, saí dessa academia, fui para uma outra academia, e aí percebi que alguns amigos, os alunos estavam migrando. A turma migrou, e aí foi aí que nós resolvemos criar uma marca que pudesse funcionar independente do local que nós estávamos. Que nós criamos o nome Endurance. Então a história da Endurance começou aí, esse grupo de amigos que ajudou a fundar. E aí nós começamos a participar das provas também, né, em outros locais. E quando nós voltávamos, sempre com ideias, né, de fazer as competições e de assim, aumentar cada vez mais o nosso grupo de amigos. E a Endurance então foi pioneira aí nas corridas, uma das pioneiras da corrida de rua, ou se não a pioneira das corridas, das equipes de rua da cidade de Manaus. Geralmente é assim, quando a cidade é pequena, o que se traz de novidade, normalmente lá fora não é mais novidade. Então, grupo de corrida, nas provas que nós íamos, como São Silvestre, por exemplo, Meia do Rio, era muito comum grupo de corrida, tenda, todo mundo com a mesma camisa, grupo de apoio. Né? Para nós, quando nós chegávamos lá, era novidade. Né? Tá vendo a turma liderada por um professor e tudo. Mas aqui, quando nós começamos a implementar isso, também era novidade. E aí nós chamávamos a atenção, aquele grupo na Ponta Negra, que esses malucos estão fazendo aí. Mas enfim, depois se tornou comum, porque outros amigos começaram a também fazer a mesma coisa. E aí a gente começou a se sentir melhor, porque não éramos apenas
não éramos os únicos, né? Já tinham outros adeptos também, outros amigos que também tinham grupos de corrida, e isso foi legal. A gente tem o maior prazer de ter feito parte desse início, né? Amigos que começaram treinando junto conosco, depois montaram seus grupos, como o Alan, o Jamerson, o James, né? da Loucos por Corrida, enfim. Foi assim mais ou menos que a gente começou essa história de grupo de corrida em Manaus. Maravilha. Professor, a sua prova preferida são as meia maratona, mas você teve a oportunidade também de correr 2 vezes a maratona de Paris. Conta pra gente aí como foi completar essa prova e qual foi a diferença das duas oportunidades que você completou. Bom, a maratona, eu sempre tive a noção de que precisava um tempo maior de preparação. Então, por não ter tido essa oportunidade, pela correria da vida, por ter pouco tempo, eu só fui me aventurar em fazer uma maratona agora em 2014, né? Não faz tanto tempo assim. E aí fiz uma preparação, fiz alguns longões, fiz até eu acho que o suficiente, né? Sendo que aqui em Manaus é muito atípico, é muito diferente, né? Você roda aqui num treino longo com 5h30, 5h40 e você roda fácil com 5 minutos. Em outros lugares onde o clima é mais favorecido. Então foi o que aconteceu. Fiz uma preparação, me senti bem interessante aqui, né? Fiz bons treinos longos. Quando chegou na prova, que eu percebi a facilidade que o clima te proporciona isso, além de ter a motivação da prova, além de ter a empolgação ali de uma prova com 57 mil pessoas, né? Eu comecei a correr muito fácil em 5 minutos de pace, né? 5 minutos por quilômetro. Aparentemente estava fácil demais. E aí, estava tão fácil a prova que eu resolvi seguir, continuei. Sendo que, do ponto de vista técnico, eu sabia que estava fazendo aquilo que não tinha treinado, né? Por isso que eu falo, eu menosprezei a senhora maratona, né? Porque é uma prova que você não deve ter as suas conclusões antes de ter experimentado. Então, assim, fui até o quilômetro 30, 31, 32, 33, comecei a sentir. O pace começou a subir, não mais porque eu queria que subisse, mas porque o corpo já estava... o corpo não obedecia mais do que a cabeça queria que você fizesse. Então, realmente, foi a minha experiência com a prova. Então, foi uma lição ali, professor. Exatamente. Aí, comecei a ter muita dificuldade no quilômetro 35, 36, no 37 tive que andar. E aí, infelizmente, toda aquela parte inicial, cerca de 1h40 na primeira metade, tinha ido por água abaixo e eu tive que me arrastar até o final. Então, fiz a prova em 4h25, que não é um tempo ruim, mas foi uma prova muito frustrante pelo fato de não ter distribuído melhor. Eu sempre prego que a prova ela tem que ser curtida, ela tem que ser, né? Você tem que se superar, mas ao mesmo tempo você não pode perder a essência de estar ali. Nós, como corredores amadores, nós temos que curtir a prova de certa forma, né? Temos que buscar uma superação pessoal, mas acima de tudo, a prova não pode ser marcada negativamente. E principalmente quando a palavra sofrimento fica em evidência em comparação com o prazer de concluir uma prova como essa. Então, assim, na segunda oportunidade já fiz tudo diferente. Já com a lição aprendida. Treinei um pouco mais, mas assim, fiz uma meia maratona uma semana antes e sabia que na prova eu ia acompanhar alguns amigos e que o tempo deles seria o meu tempo. Eu não sou de estar tendo que provar nada para ninguém, então eu não tenho muito essa vaidade de dizer que tenho que ser melhor que alguém, tenho que ser melhor do que o meu próprio tempo anterior, mas enfim, gosto da meia maratona, né? Forcei um pouquinho na meia maratona numa semana anterior, alguns falaram assim, tá louco fazer E foi onde a meia maratona? Foi em Berlim uma semana antes, já em 2017 fiz 1h29, né? Que para o amador é um bom tempo, né? Claro. Comparando com os elites, isso é um tempo ruim, mas para o amador, para quem não tem tanto tempo, para quem não se dedica muito, que não treina muito, já era um bom tempo. E aí na prova já fui meio que sem compromisso, mas com compromisso de terminar bem com os meus 2 amigos, que é o Edilson e o Rafael. A gente foi junto ali, fizemos tudo direitinho, eles treinaram, né, com as prescrições que eu mesmo tinha feito. E aí foi um barato. fomos assim, numa prova de autoajuda, né, teve os pontos
cada um teve o seu ponto de dificuldade, a gente foi ali ajudando e, enfim, terminamos a prova em 3 horas e 48, um tempo bom também para os três. Poderia ter ido me desgarrado dos dois, mas não quis fazer isso. Preferi acompanhar e terminar junto. Então foi uma prova muito bacana, no mesmo local que eu tinha feito. E dessa vez sim, saí assim com um outro conceito em relação à maratona. Mas apesar de tudo, não recomendo a maratona para quem é principiante. Eu acho que ela tem que acontecer no momento certo. Isso é muito importante, é uma dica do professor sobre em que ponto você que está iniciando fazer a maratona. O professor, repete esse ponto para a gente. Eu acho que você não deve focar. Eu quero ser um maratonista. Se você já ingressou no mundo das corridas recentemente, você vai experimentando as provas, vai aumentando o nível de dificuldade, o grau de dificuldade das provas, vai experimentando novas distâncias, vai se aventurando em fazer provas de 15 km, depois meia maratona. De preferência, faça mais de uma meia maratona. E, acima de tudo, não vá para uma maratona sem ter uma preparação de pelo menos 4 meses e não deixe de fazer todas as recomendações, principalmente dos longões e do bom preparo em relação à alimentação. Não adianta ir despreparado, que vai ser uma frustração. Com certeza. Para mim, que é uma pessoa que tem um conhecimento técnico e que é da área, já foi frustrante pelo fato de ter subestimado a distância. Imagina para quem não tem essa experiência e principalmente se numa oportunidade que tem, corre o risco de não conseguir concluir com dificuldade, mas concluir. Mas muitos cometem erros e acabam não concluindo. E aí uma experiência que era para ser marcante, positiva, acaba sendo negativa. Acaba sendo muito frustrante para a pessoa. E qual a dica, professor, como profissional que o senhor daria para essa turma que está se preparando aí, falando em maratona em Manaus, esse ano vai ter uma maratona, como profissional, que dica você daria para as pessoas que vão assistir esse vídeo aí, para se preparar para essa maratona? Bom, eu penso que não deve ser a sua última oportunidade da vida, né? Claro. Eu penso assim, o corredor que ingressa no mundo das corridas, ele não pode se sentir realizado apenas quando ele chegar a uma maratona. É possível que você se sinta um corredor realizado chegando apenas à distância de 10 km. A prova, ela precisa ser curtida, você tem que fazer com prazer. Se fazer uma meia maratona requer uma condição desumana, que você chegue se arrastando e que você não possa curtir a prova, então não precisa ir. Eu acho que se você faz uma prova de 10 km bem feita, a sensação de prazer é boa como você concluir uma maratona. Então, se você não chegar a ser um maratonista, não se sinta um corredor não realizado por não ter chegado a ser um maratonista. Mas assim, quem vai experimentar, se aventurar numa maratona a primeira vez, aqui em Manaus, saiba que os fatores são muito importantes. O fator climático aqui é muito mais difícil do que em qualquer outro lugar. Aqui você desidrata muito mais fácil, você perde muito líquido, devido à alta umidade. Então, assim, você tem que cumprir uma sequência de treinamentos, tem que aprender a se hidratar de forma correta, tem que aprender a ingerir o carboidrato na medida certa. De certa forma, você deve procurar uma ajuda de profissional, tanto professores que possam prescrever o seu treino, distribuindo bem o volume de treino, porque nem sempre é só volume, é volume na medida certa. Treinamento desportivo não é o que... primeiro tem que obedecer os princípios do treinamento, o princípio de distribuição de carga de treinamento, volume, intensidade. Às vezes você acha que está treinando o volume certo, porque você vai fazer uma maratona, você tem que toda semana treinar um longão. Às vezes o corpo precisa de descanso. Não é a hora de aumentar o volume, é a hora de aumentar o descanso. Então, é menos com mais. Então, assim, consultar 1 ou 2 ou 3, o máximo de profissionais da área possíveis, consultar nutricionistas, mas acima de tudo, se você quer ingressar e já se aventurar numa prova tão longa, mais do que nunca, primeiro você tem que checar a sua saúde, ver se você está bem,
né, procurar consultar um profissional da área médica mesmo, um médico, fazer um check-up, fazer um exame cardiopulmonar para saber se você realmente está bem de saúde e que o teu organismo possa suportar uma demanda de treinamento como é a demanda de treinamento de um maratonista. E aqui em Manaus, diferente de qualquer outro lugar, tem que ser um preparo requer tudo isso bem dobrado, né? Porque nós sofremos muito com o calor, independente da época do ano. Essa época chove muito, mas não amenizou, né? Não esfria. Você A continua, umidade aqui é uma grande vilã aqui, uma né? umidade bastante alta e você sofre com os treinamentos. E você que está assistindo esse vídeo, aí onde você estiver, venha correr a Maratona Internacional de Manaus, que acontece em setembro, beleza? A gente se encontra por lá. Professor Livelto, hoje você tem que viver você passou de atleta para, digamos, um CEO, um cara que organiza os eventos na cidade de Manaus, né? Na verdade, sua empresa, a Endurance, ela é uma das empresas pioneiras na organização dos grandes eventos que acontecem na cidade de Manaus. Como é hoje para você lidar com essa parte executiva da tua empresa? Na verdade, a gente começou fazendo eventos, né? Se divertindo junto com os nossos alunos. A gente começou meio que sem intenção de se tornar empresa, de se tornar executivo nessa área. A gente começou a fazer por gostar de fazer. E começou a fazer porque começou a sentir necessidade de ter os eventos bem estruturados, bem organizados, como os eventos que nós participávamos lá fora, cada vez que nós viajávamos para levar os alunos, né? Para levar os amigos, para vivenciar aquilo que nos contagiava, né? No mundo das corridas. E começou a trazer o que via lá, começou a trazer para cá e tentar colocar em prática. A gente começou a colocar em prática as coisas aqui em Manaus meio que sem intenção, né? Apenas com a intenção de inovar mesmo e de melhorar de alguma forma. E aí, com um certo tempo, a gente acabou sendo convidado a prestar assessoria. E a partir daí, a gente meio que foi obrigado a montar a empresa. Foi naturalmente. Os parceiros começaram a cobrar um pouco mais de... Exato, e aí, uma vez que nós montamos a empresa, nós continuamos o nosso interesse aumentou mais ainda em profissionalizar a coisa. Então, aqui em Manaus, por exemplo, no ramo das corridas, nós fomos os primeiros a trazer o tecido tecnologicamente indicado, né, para a prática da atividade. No caso, nós trouxemos a malha poliamida, né, que é um tecido, isso já nos eventos da Companhia Atlética 2005, né, nós fizemos em 2006 nós já fizemos um evento, o primeiro aniversário da Companhia Atlética em 2006, oferecendo uma corrida, oferecendo aquela malha, né, a poliamida. E aí é um tecido adequado, porque é leve, não retém o suor, não acarreta em um peso a mais para o atleta, seca rápido, então é um tecido completamente adequado, né, para a prática da corrida. E aí começamos a trazer outras coisas, por exemplo, o número de peito, antigamente era aquele TNT, com pincel atômico que o corredor colocava na camisa e manchava, né, toda a camisa. E aí começamos a pensar no número com o tecido do número adequado, na oportunidade que nós tivemos de fazer uma das maiores competições que existe aqui, né, e no Brasil toda, uma das mais antigas, que é a Henrique Escher Pinto. A gente já convenceu a diretoria da empresa a colocar camisa para todo mundo, a colocar medalha para todo mundo, a trazer a cronometragem eletrônica, que foi uma grande novidade. Uma inovação. Então a gente começou a ousar investir mais no evento e passou a cobrar pelo evento, até porque tudo tinha que se sustentar, né? Então a gente foi pioneiro nessa mudança, nessa profissionalização, sair do evento amador para né, algo mais profissional. Então as corridas passaram a sair da medalha de honra ao mérito para a medalha personalizada, o número de peito adequado, a cronometragem eletrônica chegou, medalha de participação para todos os inscritos, enfim, a corrida com todos os itens que atendessem da melhor forma possível, que se justificasse, que o corredor pagasse pelo evento, né, e priorizasse isso. Por exemplo, passou a ser mais prazeroso para o corredor pagar por algo melhor organizado do que como era gratuitamente, né, e organizado
deixando a desejar em muitos itens que já tinham nos eventos lá fora. Então, a gente meio que ousou nessa mudança, apostou nesse mercado. Nossa empresa já tem 10 anos, né? Hoje, como assessoria, nós prestamos serviço para muitas instituições e também algumas empresas. Digamos que hoje ainda somos mais assessoria do que promotores de evento. Qual é a diferença? Assessoria é quando você é contratado para prestar um serviço. Promotor é quando você realiza, né? Você é dono do evento. Então, hoje 20% dos nossos eventos ainda são de promotoria, né? Mas trabalhamos na realização de um evento. Começamos o evento desde pequeno e tornamos esse evento atraente. E nisso nós já temos aí uma história com 6 edições de eventos aqui em Manaus, e as instituições continuam trabalhando conosco. Quais são hoje os teus principais parceiros, justamente daquilo que você comentou agora, professor? Bom, dentro desses dessas instituições principalmente, nós temos aí 6 edições da Corrida Santos Dumont, que é a aeronáutica. Nós temos aí cerca de 6 edições da Corrida Tiradentes, da Polícia Militar. Nós já fizemos eventos para instituições também, como Polícia Civil, Polícia Federal, enfim. Fora as empresas privadas, o parceiro Grupo de Corrida Jungle, que é o nosso amigo Alan, 6 edições também. Nós criamos a meia maratona do Amazonas, antes da edição adotada pela Jovem Pan. Nós criamos, né, com a CEGEL, nós fizemos em uma das administrações, né, de uma das secretárias. Nós criamos a meia maratona e fizemos por mais 3 anos, ou seja, 4 edições da meia maratona, aquela que era tradicional na ponte. Certo. E aí, na 5ª edição, nós já fizemos uma participação em parceria com a Ativos Eventos, trabalhando com a Jovem Pan, que já tiveram 2 edições. Então, a meia maratona do Amazonas teve 4 edições e mais 2 edições da meia maratona, que passou a ser a meia maratona de Manaus. Eu acredito muito que há uma tendência, né, das provas de duração, de distâncias maiores. As provas, o público que se aventura em ir para distâncias maiores foi aumentando aos poucos. Quando nós começamos, por exemplo, na primeira meia maratona, só 300 corredores se aventuraram na distância de 21, e na 4ª edição já tinha mais ou menos cerca de 1.200. Então vai aumentando aos poucos, as pessoas vão se preparando para as distâncias maiores e vão se tornando adeptos às distâncias maiores. Então não é da noite para o dia que você se aventura em participar de uma distância maior. Mas enfim, grandes parceiros nós tivemos ao longo desse tempo. E assim, fora as empresas, né? Nós fizemos a Corrida Santo Remédio em 2013 e repetimos esse ano. A corrida é um meio comercial, assim, para você alavancar uma marca, para você levantar um tema. Todo evento de corrida geralmente tende a ter um tema e esse tema deve ser levantado ali, né, assim, num evento esportivo em que reúne várias idades, né, vários nichos da sociedade, vários profissionais, enfim. A corrida tem uma mistura, né, e essa mistura é o que a gente gosta de estar junto. Eu costumo dizer, pessoal que assiste o nosso canal, eu sempre, quase toda vez que falo isso, a corrida ela é uma verdadeira festa, né? A turma que está ali participando mesmo é uma alegria, todo mundo, como você falou, a igualdade você vê numa corrida, né? Cada profissional da sua determinada área, mas quando ele entra ali no funil, ele é um corredor. Todo mundo é igual, né? Todo né? mundo vive a mesma experiência. Não né? interessa se é rico, é pobre, se é preto ou branco, né? Isso é Independente da raça. Assim, a gente fala preto e branco com todo respeito. Claro, né? sim. A gente quer falar de cor, né? da raça mesmo, assim. Infelizmente, criança não é bem inserida, mas já existem as provas já que... tem prova, né? Mas para distância de 5 em diante, o recomendável é que sejam adolescentes acima de 16 anos, né? Porque a corrida é um esporte de impacto. Enfim, claro. Reúne todas as idades também, senhores, senhoras, se é magrinho, se é mais cheinho, está ali se aventurando, tendo os cuidados que são recomendáveis, assim, reúne todos os públicos. Maravilha. Professor Livelto, nós queremos agradecer a sua presença aqui, em nome do canal Friends Runners. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Desejamos a sua empresa e toda a sua equipe
A gente tem corrido as suas corridas e de fato é bem organizada, é bem estruturada, os grandes eventos que acontecem na nossa região é a tua empresa que está tomando conta, então a gente deseja vida longa e muito sucesso na tua empresa. Para finalizar, o canal Friends Runners ele é um canal feito para contar boas histórias e também um dos nossos pilares é incentivar aquela turma que está iniciando ou que está ainda buscando o esporte a praticar o nosso esporte. Então eu queria que você deixasse uma mensagem como profissional e também como organizador para incentivar essa turma que está aí do outro lado assistindo a gente, que está doido para encontrar o esporte e a corrida está doido para abraçar eles. Bom, principalmente se você já tem acima de 35 anos, o importante é que você procure saber como é que está a sua saúde, procure um médico, procure fazer os exames recomendados, né? E que você tenha certeza de que tem boa saúde para a prática da corrida. A corrida como eu falei, é um esporte de impacto, é um esporte que você precisa também estar ciente de que as suas articulações vão suportar, né, todo um impacto proporcionado pela demanda dos movimentos repetitivos da corrida. E depois que você tiver essa liberação, né, tiver essa certeza que está bem de saúde, procurar um profissional de educação física que possa te dar as orientações básicas suficientes para que você não se lesione, né, facilmente, que você possa ter um rendimento sem ter uma lesão tão prévia. Então, assim, as microlesões já fazem parte do processo de adaptação ao esforço mais intenso. Porém, se você tem a boa orientação, você vai ter uma melhor harmonia com os treinamentos. Então, procure um profissional, procure também um nutricionista que ele possa te dar noções de alimentação para que o teu treinamento possa ter um melhor rendimento e para que você possa curtir a corrida de uma forma mais saudável e que a corrida possa te trazer melhor qualidade de vida e os benefícios voltados para a tua saúde como tem que ser. Professor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado. Esse foi mais um Friends Runners. Se você gostou do nosso conteúdo, da nossa entrevista, comenta, compartilha, se inscreve no canal, não esquece de deixar o seu like e também ativar aí a opção do sininho. Friends Runners, aqui nós contamos boas histórias de corredores de rua.